comecei a escrever o volume 3. Quando eu comecei a escrever o volume 3 e fazer as minhas pesquisas né, a respeito de Ellen White, eu comecei a achar padrões muito parecidos nos livros dela com o ocultismo, com a maçonaria, com a nova era. Eu falei, mas Jesus, mas é demais mesmo. Agora eu entendi por que eu entrei nessa seara. E aí, cara, eu comecei a identificar. E aí surgiu o capítulo 10 do volume 3, que é exatamente a ligação do adventismo com o ocultismo. E eu trago ali provas, tem como. Os gestos maçons, né? Você sabe, tem fotos dos pioneiros maçons. Lowborough, McClure, todo aquele pessoal ali. O próprio Edson White, filho de Ellen White, James White, né? Você vê ali vários pioneiros fazendo o gesto do mestre do segundo véu, que é o gesto do terceiro grau da maçonaria, de mestre maçom. Você vê ela fazendo um gesto de companheiro maçom, que é o gesto um gesto do segundo grau da maçonaria. Né? Você vê James White fazendo um gesto de mão de cavaleiro templário, mas ele estava num outro rito, não era o rito escocês antigo e aceito, ele estava no rito de York, né? E ele estava lá em cima, tá? James White já estava lá em cima. E aí eu comecei a perguntar para amigos meus ex-maçons que haviam se convertido ao cristianismo, cara, fala a verdade para mim, né? Eles eram ou não maçons? Eles eram, mas a gente sabe, a gente que estava lá dentro, a gente sabe disso. Tá, mas e Ellen White? Não, como que Ellen White era maçom se mulher não pode ser maçom? Não, Ellen White era uma paramaçônica, ela era uma paramaçom, né? O que é paramaçom? É a pessoa que recebe as honrarias da maçonaria, né, e tem acesso a privilégios maçom sem ser de fato um maçom. Por quê? Porque ela tinha muita influência sobre os membros adventistas, muita gente. James White era maçom, o filho era maçom, então eles colocaram ela, deram esse cargo assim honorífico para ela, porque na época, hoje em dia a maçonaria ainda é forte, mas na época era extremamente forte, abria muitas portas. Tão forte que é difícil você falar de qualquer igreja nos Estados Unidos do século XIX que não tenha tido líderes maçons. Eu entendo isso, e é verdade. Igrejas aqui no Brasil, que foram fundadas por missões vindas direto dos Estados Unidos, século XIX, teve influência, entendeu? Não, eu entendo perfeitamente isso. O problema do adventismo de ter essa conexão é que ela dizia publicamente que a maçonaria era do diabo. Você entende? O meu problema com isso é que ela publicamente falava uma coisa, mas, né, nos bastidores tinha ali... Eu estou mencionando isso, Gleison, não é nem para fazer uma meia-culpa com o meu cristão, mas, assim, porque tem sempre houve uma condenação dentro dessas igrejas, né, a práticas da maçonaria, mesmo tendo integrantes maçons, pastores maçons, entendeu? Então, sempre a maçonaria... O Salomão Luiz Gisburg foi o cara que organizou o cantor cristão usado pelos batistas aqui no Brasil. Então, Salomão Luiz Gisburg organizou esse cantor cristão, e quando você lê a história dele, né, um judeu errante no Brasil, ele era filho de judeu, ele era judeu convertido, e ele fez um dos maiores trabalhos missionários no Nordeste do nosso país aqui. E o Salomão Luiz Gisburg, ele conta nesse livro que ele era maçom, ele reconhece, uma autobiografia dele. Só que o que é interessante é que a discussão até hoje é se ele foi maçom por convicção ou por conveniência. Por quê? Porque ele precisou dos maçons no Nordeste do Brasil para poder estabelecer o seu trabalho missionário por causa da perseguição católica. Então ainda tem muito essa discussão. Foi uma conveniência dele? Inimigo do meu inimigo é meu amigo? Ou foi um negócio de convicção? Não, eu sou maçom e creio. O que você sentiu nesse trabalho de pesquisa? Que foi um lance de conveniência ou um lance de convicção? Você, sinceramente, aonde você mergulhou nisso, o que você achou? Então, eu creio o seguinte, existia sim a parte da conveniência, foi uma junção das duas coisas.
Porque houve também uma influência espiritual muito pesada em cima de Ellen White, entendeu? Pelo lado do inimigo. Quando você vê, por exemplo, o obelisco maçom fincado no túmulo dela, que ela aprovou antes de morrer. Ela aprovou, tá? Não foi negócio que colocaram depois, não. Ela aprovou aquele obelisco antes de morrer. O que é o obelisco maçônico? É um poste ídolo erguido a Baal dos tempos de hoje. É a mesma coisa, né? Você vê, por exemplo, todas as expressões que ela utilizava nos livros dela, que eram expressões maçônicas. Gadu, grande arquiteto do universo. Você não acha isso na Bíblia. Essa é uma expressão maçônica, né? O olho que tudo vê. O olho que tudo vê não está na Bíblia. É uma expressão maçônica. Totalmente. Né? Aí quando você vai juntando essas coisas, você vê, por exemplo, o sonho do cordão verde que ela teve, que foi a primeira visão dela. Ela dizia que era um sonho, mas era tipo uma visão, né? Porque não era apenas um sonho. Então, não sei se você sabe dessa história, mas... Eu vi, eu assisti inclusive o vídeo também do Rodrigo. Rodrigo. Muito bom aquele vídeo. Um abraço pro meu amigo Rodrigo aí, Rodrigo Custódio. Quem não conhece, vai lá no Para Que Possamos, o canal dele é muito bom. Com certeza, vale a pena. O que acontece? Ela tinha, nessa época, ela era muito nova, ela tinha 17 anos. E ela tinha uma autoestima muito baixa. Ela achava que ela não iria ser salva, porque ela não era perfeita o suficiente. Ela já tinha um problema, né, de perfeccionismo. Ela achava que ela teria que ser perfeita para ser salva. Então ela falou, não vou ser salva. Bom, ela ficou se remoendo naquele negócio ali e ela teve essa visão. Um dia ela teve essa visão, e nessa visão ela encontrava, olha que interessante, ela encontrava o que ela, em inglês, o termo que ela usou é Spirit Guide, ou seja, um espírito guia. Um espírito guia, né? Aqui, esse termo ele é muito usado para a Nova Era. Muito usado na Nova Era, um Spirit Guide, em inglês, né? Só que ela quis dizer que era um anjo, mas não é o termo apropriado, anjo. Ela não usou anjo, ela usou um espírito guia. Esse espírito guia teria encontrado com ela, levado ela. Ela subiu com ele no céu, subiu lá numa escada íngreme, e chegou numa porta, lá no alto, lá no céu, e naquela porta ele falou para ela o seguinte, falou, olha, você deixa tudo que você tem, você deixa fora, você vai entrar aqui, você vai encontrar Jesus agora. Larga tudo que você tem na mão. Ela largou tudo fora, ele abriu a porta, ela entrou, e lá estava Jesus, né? E aí Jesus abraçou ela, tal, e ela chorou, não sei o quê. Teve esse encontro com Jesus e ela saiu dessa porta, e daí esse espírito guia falou para ela o seguinte, agora é o seguinte, toda vez que você quiser falar com Jesus, tá aqui um cordão verde que eu estou te dando na sua mão, você vai colocar ele sobre o seu coração, você vai esticar esse cordão sobre o seu coração, e aí você vai poder encontrar Jesus novamente. Beleza? Ela falou, tá bom, que legal, né? Então, assim, o que é esse negócio? Era um ritual de invocação, na verdade. Quando você estuda essa questão dos cordões, você vê que isso é muito usado na Wicca, e isso se remete lá ao Egito Antigo. Magias com cordões. E ela não, e o espírito guia lá dizia para ela que o cordão ele não podia estar enrolado, não podia ter nó. Ele tinha que estar esticado, né? Então, ou seja, depois que você vai estudar essa parte, no livro a gente explica bastante sobre isso, a energia do cordão ela tinha que fluir. Era um ritual de invocação, tá? Não podia ter canalização, né? Ritual de canalização. Ritual de canalização. Exatamente. Era uma canalização. E ali, o que a gente vê? Esse espírito guia dela, que ela chamava de anjo relator também, mais na frente, acompanhou ela por mais de 30 anos. E trouxe para ela todas as falsas doutrinas da Igreja Adventista. Então, quando você começa a ver, e aí você vê, né, analisa ali no versículo de Gálatas, que Paulo fala, que mesmo que um anjo do céu traga um outro evangelho que seja anátema, você começa a ver que várias das seitas e das falsas religiões modernas, né, elas surgiam através de um contato com um anjo
que trouxe uma nova revelação. Joseph Smith, com o anjo Moroni, né? Ellen White, com o seu anjo relator, Maomé, com quem ele dizia que era o anjo Gabriel. Tudo veio através de um anjo que trouxe essa nova revelação, né? E tudo também acaba tendo uma conexão e ligação com a maçonaria. Charles Russell, Testemunho de Jeová, maçom. Joseph Smith, maçom. A própria Igreja Adventista, com os pioneiros adventistas, maçom. Guilherme Miller, maçom grau 33 e grão-mestre. Esse cara foi grão-mestre por mais de 20 anos. Galera, você acha que é fácil se tornar um grão-mestre? É muito difícil. Você ser o grau 33 já é super difícil. Agora, você ser o grau 33 e grão-mestre, que é um cargo político dentro da maçonaria, você tem que ter moral com todos os maçons, que você vai dominar a sua loja e outras lojas de volta também na região. Então, imagine a carga espiritual que esse cara trazia. Agora, olha que interessante. Esse cara acabou sendo o pivô e o estopim do nascimento de várias seitas, no final das contas, ali, com grandes apontamentos.